E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Designer de Marca, só que essa aula vai ser um pouquinho diferente. Como é uma aula que eu prometi para muita gente lá no Instagram, vocês votaram que vocês queriam que essa aula fosse liberada, o que eu decidi fazer? Essa aula é uma aula exclusiva do Designer de Marca, mas que eu resolvi trazer também aqui para o YouTube, tá? Então, se você ainda não conhece o Designer de Marca, vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever também, beleza? Galera, essa aula aqui promete ser uma aula bem interessante, bem prática, para você entender como você consegue preparar o seu terreno para poder vender através do Instagram ou da internet, tá? Eu já coloquei aqui na tela para vocês, eu estou no Figma, porque, como eu falei para vocês, vai ser uma aula prática de organização dos elementos de venda que vão de acordo também com o seu próprio posicionamento. Inclusive, para quem é aluno aqui do Designer de Marca, recomendo assistir as aulas de posicionamento, de construção do seu posicionamento, porque aqui a gente vai aplicar essa construção, beleza? E tudo lembrando, né, que essa construção é em prol da venda, não é em prol de construir conteúdo, não é em prol de qualquer outra coisa, é em prol de vender através da internet, vender através do Instagram, beleza? Galera, como eu coloquei aqui já na tela, vocês já estão vendo uma aula exclusiva de venda focada para designers. E o que eu vou usar como base aqui da nossa construção? Basicamente, eu vou usar o nosso querido Instagram, né? Então, eu peguei um printzão lá do meu Instagram, exatamente como tá hoje, tá? Então, se vocês verem, eu tô gravando exatamente no dia que saiu essa foto aqui lá no meu Instagram, tá? Então, tô gravando exclusivamente para vocês aqui essa aula, que bem provavelmente vai sair na sexta-feira agora, ou, enfim, vou ver o dia certinho, tá? Mas, galera, o que eu fiz aqui, o que eu vou fazer, basicamente? Eu peguei e tirei um print do meu Instagram maravilhoso aqui, que tem foto minha, tem foto com a namorada, tem foto de conteúdo, enfim, tem portfólio, tem uma porrada de coisas aqui, porque o meu foco é falar com vocês, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vou utilizar esse carinha aqui como base para ensinar tudo que eu vou ensinar aqui para vocês, tá bom? Então essa aula, galera, é uma aula prática para depois vocês pegarem esses elementos e aplicarem no negócio de vocês. Primeira coisa que eu fiz então foi fazer um espelho, né? Olha só, eu refiz aqui o meu Instagram, basicamente de uma forma que eu pudesse ajustar as coisas certinho aqui, trocar, colocar os posts aqui e tudo mais. E é a partir disso que eu vou ensinar vocês então. Então, galera, primeira coisa do nosso Instagram, primeira coisa da preparação da nossa casa é a nossa bio. Como você bem sabe, aqui no Designer de Marca nós tivemos uma aula inteira falando só sobre bio, na verdade, só sobre os elementos principais aqui do Instagram, que é bio, destaque e os pins, né? Então nós temos aula sobre isso. E nós temos aula também sobre a construção do que nós chamamos de linha editorial. Mas aqui, galera, vamos focar na prática, até para que você, que é aluno aqui do Designer de Marca, possa aplicar essa didática aqui com as aulas lá de funil, que são lá do módulo de venda. Então, você pega essas didáticas aqui, você monta exatamente o que eu vou te ensinar aqui, e depois disso você vai para as aulas de funil e vai conseguir aplicar isso para vender muito mais fortemente, tá? Mas de forma bem básica, galera, de forma bem prática aqui. O que a gente vai ter como elementos principais aqui? Em primeiro lugar, a gente vai ter o nosso nome, tá? Na verdade, a gente vai ter o nosso arroba, né? E o arroba, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, o arroba precisa ser simples. Então, arroba fácil de lembrar. Evitem aqueles arrobas, né, que são tipo assim, arroba o Matheus Tavares .designer underline Brasil. Porra, isso aqui é foda, rapaziada. Não dá, tá? Não dá pra usar uma coisa assim. Evitem esse tipo de situação. E eu já vi isso acontecer. Não desse tamanho, não o Brasil ali e tal. Mas é muito comum, por exemplo... coisas como, por exemplo, assim, ó. Matheus Tavares.designer. Galera, evitem isso. Simplifiquem o nome de vocês de uma forma que o cliente consiga lembrar. E outra, né? Para você assinar um documento, por exemplo, imagina que isso aqui é um Canva de uma arte minha. Eu vou lá botar esse arroba puta trambolhão lá no canto e tal. Fica um negócio meio, né, gigante demais, né? Mais simples eu vim aqui botar o meu arroba básico. Ó, o Márcio Tavares, olha só, ele fica discreto, fica pequenininho. Show de bola. Então, foquem em um arroba básico. Já tivemos aulas sobre isso aqui. Mas o foco aqui é a nossa bio, tá? A nossa bio, galera, como vocês bem sabem, eu já falei pra vocês isso,
Primeira coisa é o nosso nome. É importante que a gente coloque o nosso nome e um sobrenome apenas. Eu não gosto de colocar mais de um, tá? Porque eu acho que começa a ficar um pouco poluído demais, já que na parte de baixo ali a gente vai ter bastante informação, que são as informações de portfólio ou informações aqui de posicionamento. Já vamos chegar ali, tá? Além disso, galera, depois de a gente colocar o nosso nome aqui, certinho, bonitinho, a gente vai ter um espaço que o próprio Instagram libera pra gente colocar um pouco sobre, como se fosse uma descrição da gente, tá? Como vocês sabem, eu coloco designer de marca, né, até o meu próprio atual hoje aqui. Na verdade, tudo que tá escrito aqui é o atual, tá? Eu vou reescrever conforme a aula, tá? De acordo com a aula que vai acontecendo, eu vou reescrevendo pra vocês. Então, a partir disso, então, hoje eu utilizo o designer de marca, porque também é o nome do meu treinamento e faz referência a duas coisas, né? Primeiro, que eu não sou um designer genérico, eu sou um designer de marca, e segundo, que eu construo marcas, né? Eu construo identidades visuais. Então, pra mim, designer de marca já fechou. Como não é o seu caso, você pode botar designer de marcas, que seria um designer que constrói marcas, ou então, por exemplo, identidade visual, né? Ou a sua especialidade, independente de qual seja, tá? Por que a gente coloca isso aqui, tá? De maneira bem básica, quando o cliente procura você, ou melhor, quando o cliente procura o que ele quer, ou marca, ou identidade visual, esse nome que está aqui no topo ajuda você a subir no ranking lá da pesquisa, tá? Do próprio Instagram. Depois, a gente entra, então, na nossa bio de fato. Na nossa bio, galera, a gente vai ter 3 coisas bem importantes. Em primeiro lugar, o seu posicionamento, tá? Então aqui você vai colocar aquilo que você definiu lá na aula de posicionamento. Então, Matheus, eu vou, por exemplo, cara, eu vou atender podcast. Eu vou ser um designer focado na construção de podcast. Então a gente coloca isso aqui, né? Especialista em construir, identidades visuais para podcast. Cara, inclusive esse é um nicho bem interessante, tá? Eu já coloco aqui como uma ideia. Então, especialista em identidades visuais para podcasts. Aqui a gente pode botar, por exemplo, naming, IDV, logo e branding. Podemos colocar assim, caso você faça isso aqui, né? E ó, percebam que aqui a gente está falando de um elemento só, basicamente, né? Que a identidade é marca, né? Ou especialista em marcas, né? Para podcast, porque daí aqui a gente entra com esse elemento de baixo aqui, né? Agora, se você vai colocar, por exemplo, especialista em identidades, você coloca aqui, por exemplo, logo, tipografia e paleta de cores. Olha só como fica prático de entender o que você entrega. Esse é o seu posicionamento, você já se coloca no nicho e você já coloca um pouco da sua entrega aqui também. Aqui eu utilizo um café preto sem açúcar, mas você pode utilizar alguma frase, alguma coisa nesse sentido. E por fim, no meu caso aqui, o CTA entra para design de marca, mas no seu caso vai ser entre em contato comigo. E aí aquela flechinha, né, que fica para baixo, tipo a que eu uso aqui, ó. Essa aqui com o link na parte de baixo. Então entre em contato comigo e o link, vamos lá, www.entreemcontatocomigo.com.br. Matheus, eu mando para onde? Pô, mando para um site? Matheus, eu não tenho site. Cara, manda pro teu WhatsApp. Tá? Manda pro teu WhatsApp, não tem problema nenhum. Manda pro Linktree, aí do Linktree manda pro um WhatsApp. Enfim, faça o cliente chegar até você para mandar esse orçamento, para pedir esse orçamento, tá? Em casos de, pô, Matheus, eu sou um cara já grande no digital, já tenho uma certa fama, eu recomendo não colocar direto no seu WhatsApp, coloca talvez um formulário, às vezes um site, o cara cai no formulário, preenche ali e o orçamento cai para você no e-mail. Eu utilizava isso antes, tá? Antes de começar a lançar os cursos aqui dentro, eu utilizava exatamente esse formato. Eu mandava para um site, lá no meu site tinha a conversão, o cara clicava, caía o orçamento no meu e-mail, tá? Inclusive fechei projetos de 8 mil reais lá dentro, tá? Na verdade um pouquinho menos, foi 6.500 reais, foi o projeto pro Beto Auge, tá? Depois teve um upgrade de mais 3 mil, enfim, isso é assunto para outra hora. Voltando aqui. Matei a minha bio, show de bola, especialista em identidades visuais para podcast, logo, tipografia e paleta de cores, entre em contato comigo, ou então faça seu orçamento comigo. Percebam, galera, que já fica organizado. Olha só como a gente já tem exatamente o que a gente tem
como oferta. E uma coisa, galera, que eu já vou colocar pra vocês aqui, ó. Não tenham medo de vender, tá? Uma das coisas que eu mais vejo, inclusive em clientes meus, tem um cliente meu que fatura 300 mil por mês e o cara tem medo de vender, ele não sabe vender, não sabe falar, compra o meu produto, ó, aqui tá o meu produto, né, eu tô te oferecendo, faz um orçamento comigo ou compra o meu produto. Ele tem dificuldade com isso. Isso é normal, isso é comum, mas já coloco pra vocês. Tirem isso da cabeça de vocês. Cara, ofertem, falem pro cliente de vocês comprar. Porque se vocês não falarem, se vocês não derem a chamada, ele não vai comprar, ele não vai tomar essa iniciativa. É importante que a gente fale sempre assim, ó, cara, dê um like nesse vídeo, tá vendo? Ó, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Você vai lá, pum, clica no like. Se inscreve aqui no canal, já tô falando a verdade, tá? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Por quê? Porque é sempre importante a gente pedir essas coisas, já que a gente tem o interesse de fazer com que a pessoa fique ali ou de que a pessoa entre em contato com a gente, beleza? Uma vez feito isso, matamos aqui a primeira parte e a gente vai para o nosso, para os nossos destaques. Uma coisa, Matheus, eu quero alterar, quero colocar outra coisa, quero colocar emoji. Cara, faça do jeito que você quiser. Essa aqui é a orientação que funciona, tá? Então, especialista, ou seja, o seu posicionamento. Matheus, não sei o meu posicionamento. Assista as aulas de posicionamento aqui do Design de Marca. É o nosso primeiro módulo, né? Módulo de posicionamento. Tem aula sobre como fazer, sobre como montar o seu posicionamento, como estruturar a sua oferta, sua promessa, tudo bem certinho. E, assim, assistindo as aulas, você já vai ter direcionamento do que colocar aqui, beleza? Logo, tipografia e paleta de cores. É isso que a gente entrega no final do dia. Faça um orçamento comigo, ou faça o seu orçamento comigo. Vou deixar bonitinho aqui. Opa, cliquei errado aqui. Ctrl Z. Show de bola. Faça o orçamento comigo, o link. Beleza? Show de bola. Vamos então para os destaques. Uma vez tendo os destaques aqui, eu recomendo para vocês duas coisas. Primeiro, destaque, galera, quase nunca o cliente assiste. Então, não façam destaques quilométricos, né? Que você tem uma porrada de destaque. O meu, por exemplo, ele tem só 5, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 destaques. É isso. Não precisa de um monte, senão o cliente fica rolando ali, ele nem sabe no que clicar. Vou recomendar para você que não fez ainda 3, tá? Façam esses 3 aqui. Em primeiro lugar, a gente vai fazer um de projetos, tá bom? Aqui no de projetos, o que a gente vai colocar? Os nossos projetos. Matheus, eu não sei o que colocar aqui. Faz o seguinte, entra no meu Instagram e clique em projetos. Aqui, ó. Você vai ver exatamente o formato. É um stories com os mockups ali bem certinho. Se você quiser dar uma descrição do que você fez ali, show de bola. Cara, é isso. Projetos, coloca todos os projetos que você tem que são bons, que são fodas, que merecem ser apresentados, beleza? Coloca ali então em projetos. O segundo carinha aqui é o sobre mim. Ou então, processos, né? Ou então, working, né? Que basicamente vai falar sobre você e sobre o seu trabalho. O que você vai colocar aqui dentro? Galera, backstage de criação, mostrar você criando algumas coisas, mostrar você aplicando alguns projetos, stories explicando quem você é, isso é importante, para que no fim do dia o cliente chegue aqui, olhe você e fale assim, opa, eu entendi quem esse cara é, ele é formado nisso, ele trabalha assim assado, tal, especialista nisso. Coloquem um resumo de vocês, isso é importante já para o cliente identificar vocês, beleza? Inclusive, uma das aulas aqui do Design de Marca, lá na aula de destaque, bio e pin, que é as 3 Marias ali que eu chamo, né? Lá tem uma aula específica falando sobre o que você tem que colocar aqui, bem direcionadinho, tá? Só que tem um adendo, galera. Uma das coisas que eu oriento sempre vocês, e eu já vou até fazer um mix com o que eu vou falar aqui embaixo, é vocês colocarem sobre vocês aqui, né? E sobre vocês aqui no pin. Então, um pin falando sobre vocês, ou sobre o que vocês vendem, tá? Por quê? Porque o cliente chega aqui, ele já lê quem você é, já vê o seu destaque e aqui ele também vê quem você é. Então aqui ele está bem informado de quem você é, ou seja, gera credibilidade para você, para o seu perfil e para o seu negócio, tá? E por fim, um destaque, fale comigo, ou orçamento, tá? Então fale comigo ou orçamentos, né? Ou então, faça seu projeto, tá? Mas eu acho que faça seu projeto vai ficar ruim, sabe por quê? Porque vai ficar muito grande. Então, se você colocar faça seu projeto, ele vai ficar assim, ó. Faça seu... Vai ficar assim, ó. Aí lascou, né? Faça seu... O que é o... Aí lascou, né? Então, aqui, orçamentos ou fale comigo. Já tá show de bola. O que você vai colocar ali dentro? Seu telefone, o seu e-mail,
orçamento, enfim, se você já quiser colocar o seu preço ali tudo certo, eu não recomendo, coloca o orçamento, fale comigo, chama no direct ou bota um link pro telefone pro cara ir pro WhatsApp, enfim, deixa bem prático do cliente entrar em contato com você para fazer um orçamento, beleza? Agora a gente vai então para as publicações. E nas publicações eu vou dar a seguinte orientação. Em primeiro lugar, se você ainda não me segue lá no @omatestavares. Segundo lugar, não deu like aqui, já deixa o teu like, já deixa a tua inscrição aqui embaixo, beleza? Por quê? Porque aqui, na hora de construir os conteúdos, a gente precisa ter ciência de uma coisa. Primeira coisa, tem que fazer conteúdo da forma que eu vou falar pra vocês aqui, beleza? Segunda coisa, você tem que executar. Não adianta só olhar essa aula aqui e falar, Matheus, eu entendi, e nunca fazer, beleza? Se você nunca fazer, não vai ter o resultado. Ponto final. E terceiro lugar, o formato que eu vou explicar pra vocês aqui, ele é um formato de venda, é fazer vocês venderem, beleza? Não é um formato de criação de conteúdo, não é um formato de pessoalidade, não é um formato específico, né? Porque a gente tem um formato específico como o meu aqui. Não é assim, tá? Ele é um formato de venda. Matheus, eu quero um formato só para mostrar os meus projetos, às vezes vender também, beleza? Importante. Eu quero aparecer, eu quero ter o meu perfil, só um perfil, não quero um perfil pessoal, eu quero um perfil profissional e pessoal ao mesmo tempo. Então eu vou postar foto com a minha namorada, como é o meu caso, né? O que você tem que fazer? Aula linha editorial lá no módulo de posicionamento. Então lá no módulo de posicionamento tem uma aula chamada linha editorial. Eu explico exatamente isso. E outra aula chamada As 9 Publicações, que eu explico exatamente como você pode organizar isso. Se você é uma pessoa tímida e não quer publicar foto pessoal, por exemplo, se você é uma pessoa, extrovertida e quer publicar várias fotos, mas só quer ter um perfil, como é que você tem que fazer? Tudo certinho, tudo explicado lá dentro da aula de linha editorial e da aula de 9 publicações, beleza? Aqui, galera, como é um formato voltado para venda, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou só copiar o texto aqui, ó, pra gente ter a organização. Deixa eu botar um pouquinho maior, botar 25. Opa, 25. Beleza. Como é que a gente vai organizar esse cara aqui? Primeira coisa, sobre mim. Esse primeiro post vai falar sobre você, beleza? E ele precisa ficar pinado, ou seja, ele vai ter esse pinzinho aqui, fixado no perfil, beleza? Então é um post falando sobre você. E aí você tem duas formas de fazer isso. Você pode fazer da forma como eu fiz, exatamente assim, que é um post que vai ter ali um pouco dos projetos que você tem, você no centro, lá na legenda falando sobre você, beleza? Se você é uma pessoa que não curte se expor tanto, faça dessa forma. Ou então, um post que fale exatamente sobre você. E aqui você vai colocar sobre você, sua formação, quantos anos você tem, quantos projetos você já fez, por que você é especialista no que você é especialista, enfim, monte o calendário e monte essa publicação, o carrossel, né? Exatamente dessa forma. Se você quiser, você pode fazer um Reels, né? Então um Reels ali de mais ou menos 1 minuto falando um pouquinho sobre você, beleza? Fica dinâmico também, tá? E já gera view, já gera engajamento pro seu perfil, tá? Se você não quiser fazer esse sobre mim, eu recomendo fazer. Você já pode partir direto para as outras publicações, que é o seguinte. Eu vou só duplicar aqui porque é bem fácil, tá? É projeto e projeto. É isso. Projeto. Então é mockup de projeto, mockup de projeto e mockup de projeto, tá? Nos 3 primeiros. E aí você vai fazer uma sequência seguinte. Projeto. Aqui no meio vai ser outra coisa. E lá no fim, projeto. Então a gente vai ter projeto. No meio, outro tipo de conteúdo e em cima, projeto. Então você vai sempre escalar dessa forma. 3 de projeto e 3 de conteúdo. Já vamos chegar lá. Conteúdo. E conteúdo. Matheus, o que tem que ter nesses conteúdos aqui, ó? Galera, conteúdo tem um objetivo: reforçar a sua promessa ou reforçar o seu posicionamento, beleza? Sempre quando a gente fala de posicionamento, isso eu falo lá na aula de posicionamento, sempre quando a gente fala sobre isso, eu tô falando, galera, basicamente sobre ir para algum lugar. Então, uma vez que você decidiu o seu posicionamento, uma vez que você decidiu sobre o que você vai fazer e sobre o que você vai falar, você tem que levar o seu leitor, o seu usuário, o seu consumidor, o seu cliente, sempre para o mesmo lugar, sempre para a mesma direção, que é o seu posicionamento. Então, se eu tô falando de logo aqui,
identidade visual para podcast, eu não posso ter projeto de social media para podcast, projeto de site para podcast. Eu tenho que ter o quê? Identidade visual para podcast. É isso que eu tenho que vender, tá? Então o meu feed vai ser isso. Porque uma vez que o meu cliente leu isso daqui, ó, ponto, ele leu isso aqui, ó. Ele espera o quê, galera? Pensem, ele espera ver isso no seu feed. Ponto final. Então aqui você coloca conteúdo sobre identidade visual. E aí, a gente chega em quais tipos de conteúdo. E aqui eu já organizei para vocês um feed que ficaria bem lindo dessa forma. Então, aqui em cima, só deixa eu voltar aqui para vocês verem que eu construí tudo isso ao vivo. Vou copiar esse carinha para cá. Vou deletar esse carinha para cá. E vou colocar aqui. Aqui a gente tem o nosso posicionamento. Aqui a gente tem 3 projetos, tá? Então, 3 projetos. Pode ser projeto diferente. Pode ser o mesmo projeto, não tem problema, mas tem que ser projeto do que você prometeu aqui, ó. Prometeu um projeto disso, podcast. Então tem que ter projeto disso no feed, tá? E aí, você faz os melhores mockups. Pode ser uma sequência de um mockup, de 2 mockups, 3 mockups, às vezes uma foto só, não tem problema, tá? Mas é importante que o seu cliente entre no seu perfil e fale assim, puta que pariu, ficou bonito isso aqui, hein? O cara manja, o cara sabe o que ele tá fazendo. E outra, a forma como eu apresentei aqui já mostra que é mais caro, tá? E aqui no design de marketing você aprende a criar identidades visuais nesse nível aqui, basicamente, tá? E por que é mais caro? No fim do dia a gente ganha mais como profissional, beleza? Então uma vez que você bate o olho aqui, você fala, puta merda, aqui é caro, hein? Aqui é caro, tem valor, mas o cara manja. Uma vez tendo essa visão, o cliente ele vai se interessar ou não por você. Ah, Matheus, mas se ele não se interessar, cara, foda-se, tá? Esse cliente não é pra ti, ele vai pra outra pessoa, tá tudo certo. Importante é que o cliente que chega aqui, ele se interesse por aquilo que você vende. E uma vez ele se interessando, ele chame por você, você já entendeu que o quê? Que ele se interessou e que ele tá disposto a pagar pela percepção que ele teve do seu perfil. Beleza? Conseguiu entender? Show de bola. Então aqui, galera, ó, mockup, mockup, mockup. Uma linha de conteúdo, já vamos chegar lá. Mockup, mockup, mockup. Beleza? Desculpa que eu tô falando muito, galera. E quando eu falo muito, ó, a garganta vai pro pau, né? Você sabe como é que é. Mas aqui, show de bola, ó. Mockup, 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 mockup. E no meio, conteúdo. Conteúdo, galera, vai falar sobre identidade visual para podcast. Então, ideias de conteúdo, Matheus. O que eu posso fazer de conteúdo aqui? Vamos lá. Você sabe que tem um chat GPT, né, galera? Não vou nem ensinar isso pra vocês. Mas você pode fazer o seguinte. Eu sou especialista em identidades visuais para podcast. Me dê 5 ideias de posts para falar sobre esse assunto e conseguir mais clientes. Beleza? Manda isso no chat GPT, ele vai dar uma porrada de ideia para vocês. Mas, vamos lá, se eu não quero ir pro chat GPT, o que eu tenho que fazer? A gente tem essas ideias na nossa cabeça, basicamente. Então, o que eu poderia fazer aqui, ó? Vamos lá. Em primeiro lugar, por que devo construir uma IDV para podcast? Outra ideia. Seu podcast é igual aos outros? Aqui você vai falar sobre a ideia do podcast do cara ser igual aos outros. Porra, cara, você não quer um podcast igual, né? Você quer um podcast diferente. Ou então, pode ser isso. Você quer um podcast diferente? Top! E aí, dentro do conteúdo, você explica o porquê. Show de bola, tá? Outra ideia boa. Meu podcast não tem logo. O que fazer? Cara, olha só, eu tô só falando sobre podcast, 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 podcast. Identidade, 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 identidade. Entendeu? É isso. Essa é a linha editorial que você tem que fazer para reforçar o seu posicionamento, tá? E aí, galera, tem um ponto bem importante que eu já falei lá no começo, quando eu coloquei o meu link aqui, ó. Tem gente que tem medo de vender. Galera, não pode ter medo de vender. Ou seja, o que você vai fazer? Em todos os conteúdos, todos, esses daqui de mockup e esses daqui de conteúdo, no final você tem que ter o quê? CTA. E aí a gente vai chegar lá na CTA. Então é isso aqui, ó. Vai ter o conteúdo, pau, primeiro, segundo, terceiro, bonitão, tal, o cara vai rolando pro lado, chegou no final, CTA. E a CTA de você, pra você que quer vender, é o quê? Quer um orçamento para o seu podcast
entre em contato comigo. Deixa o teu telefone aqui, 48 996, lá, que é o seu telefone, bonitão. Beleza? Ou então, entre em contato comigo, me chame no direct. Pode ser também. Ou então, digite podcast abaixo. Pode ser também, beleza? Mas, de preferência, deixa o teu telefone e fala para o cara chamar na DM ou me chame no WhatsApp. Show de bola. É importante você ter isso aqui no final. Por quê? Basicamente, galera, toda estratégia de funil que a gente for criar, inclusive lá na frente, nas aulas de funil do módulo de venda, né? Aqui no design de marca a gente tem 5 módulos. Posicionamento, análise, criatividade, técnica e oferta. Basicamente é isso. No módulo de posicionamento, ensinar posicionamento, como se posicionar. No módulo de análise, ensinar a construir e olhar boas identidades para poder fazer uma seleção de bons projetos. Terceira coisa, técnica, como construir. Então, como construir identidade, como construir a apresentação, como construir um portfólio, construir a porra toda, tá? Terceira coisa, é o pacto, né? Posicionamento, análise, criatividade, desculpa, pulei criatividade. Criatividade, módulo sobre criatividade. Então, como eu posso ter ideias mais criativas, como eu posso criar projetos mais criativos. E aqui, galera, eu trago uma bagagem muito foda pra vocês poderem explorar isso de uma forma muito doida, tá? Então não é coisa básica, tem aula pra caralho lá, explicando tudo certinho, ponto a ponto. E por fim, pilar da oferta. Basicamente, no pilar da oferta, eu falo como você vende, como você pode ofertar, como você precifica, como você cria modelo de proposta, tem tabela de preço, tem uma porrada de coisa lá, tá? E uma das aulas, uma não, né? Algumas das aulas tem aula só de funil, eu explico como você cria funil de venda. E um dos funis de venda é baseado nisso daqui que você tá vendo. Uma vez que você tem um conteúdo foda, ou vários conteúdos fodas, você vai pegar esse conteúdo e vai clicar ali em impulsionar. E você vai selecionar a opção ali, criando o perfil do público, tudo mais certinho. Cara, olha só, R$10, R$6 por dia, em uma semana você gastou 30 pilas, você traz um monte de lead pra dentro. Você traz pessoas interessadas naquilo que você tá falando. E, gente, se tem a CTA no final, é por isso que tem que ter. Isso aqui, ó, tem que ter isso aqui, tá vendo? Se tem isso aqui, a galera chama, a galera entra em contato. Matheus, o que eu tenho que patrocinar? Você tem que patrocinar o seu melhor conteúdo. Então você viu que o seu conteúdo ali deu 15 curtidas, o outro deu 7, o outro deu 3. Porra, bota no de 15, né, irmão? Não bota no de 3. É simples, tá? Por isso que você publica vários. Uma vez que você publica vários, você vai entendendo qual é o conteúdo que a galera mais curte. E uma vez que você entende isso, basicamente você vai lá e impulsiona para trazer gente para dentro. E outra coisa é conteúdo de portfólio. Então, esses conteúdos aqui, ó, você impulsiona. Porque esses conteúdos chamam a atenção, eles são visualmente interessantes. Uma vez que eles são visualmente interessantes, eles trazem gente para dentro do perfil também. Lembrando, sempre com uma CTA no final, tá? Uma coisa que você pode fazer, nesses daqui que são de conteúdo, ou melhor, nesses daqui que são de portfólio de projeto, no final, ao invés de quer um orçamento para o seu podcast, você pode botar quer ver mais projetos como esse? Aí aqui você pode, entre em contato comigo não, né? Me siga no Instagram. Basicamente isso, você pode fazer isso também. Mas, como é de venda, eu recomendo a cópia anterior, tá? Essa daqui. Essa daqui. Quem é um orçamento pro seu podcast, entre em contato comigo, digite podcast abaixo. Beleza? Galera, essa estrutura é uma puta estrutura boa de venda, tá? E aí, mantenha uma frequência. Pô, fez uma semana esse, outra semana esse. E aí na outra semana você vai lá, mete mais aqui, daí na outra você bota mais e tal, e vai construindo conteúdo de uma forma que seu Instagram fique organizado, bonito, chamativo e que no final do dia leve o seu cliente para o seu posicionamento, beleza? Galera, como você sabe, essa aula aqui é uma aula exclusiva do Designer de Marca, mas para você que assistiu aqui no YouTube, eu vou te fazer um pedido. Faz o seguinte, pega o link dessa aula aqui e manda numa comunidade que você conhece de designers. Cara, eu tenho uma comunidade no meu Telegram aqui, eu tenho uma comunidade no meu WhatsApp. Galera, olha, assiste essa aula, muito foda tal, pra que no final a gente consiga trazer mais gente pra assistir essa aula, porque foi uma puta aula ensinando vocês a construírem um portfólio, uma base para vender no final do dia. E se você ainda não conhece ou não faz parte do Designer de Marca, faz o seguinte, dá uma olhada lá no meu Instagram, @omatitavares, ou clica aqui no link da bio, bem certinho, se você quiser fazer parte do Designer de Marca. É um treinamento que te ensina a construir identidades visuais
viver de identidades visuais de uma forma bem posicionada e com clientes que pagam muito bem. Beleza? Espero que vocês tenham curtido essa aula. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no @ do Instagram também. Beleza? Vou ficando por aqui. Um café preto sem açúcar. Vamos dar.